Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula nega acordão. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Presidente diz que vai vetar projeto da dosimetria e que golpistas terão que pagar pelos crimes. Hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Vice-líder do governo na mira. PF faz busca e apreensão na casa do senador Everton Rocha em operação contra fraudes no INSS. Bullying na Casa Branca. Trump altera a galeria de presidentes e coloca insultos em placas de Biden e Obama. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais aqui no Instituto Conhecimento Liberta. E estamos chegando ao final, finalmente, dessa semana caótica, não só em Brasília, não só no Brasil, mas no mundo também. Boa tarde, meu amigo Chico Sá. Boa tarde, amada Gabi, nossa audiência aí do Rio Grande do Sul ao Ceará, para citar só o lugar que temos rádios fortes, levando longe o ICL2. Não para, o negócio não para. Amanhã temos retrospectiva aqui ao vivo. Por que ao vivo? Porque pode acontecer qualquer coisa no meio. Pode acontecer. Então ninguém dorme direito até acabar esse ano mesmo. É isso, Chico. A gente fica na expectativa até a nossa equipe a postos. Claro, tudo pronto para a nossa retrospectiva, que já está muito especial. O William Deluca e a Roberta Garcia estavam gravando nessa tarde com toda a nossa equipe também. Vamos ter os nossos analistas, inclusive você, né, Chico? Estarei lá dando os meus pitacos. Então, amanhã a gente vai estar operando desde cedo também. A retrospectiva vai acontecer no horário do N1, depois a gente volta a falar sobre isso também, te conto mais detalhes. Mas se tiver alguma notícia extraordinária, pode ficar tranquilo que a nossa equipe está preparada para isso também. E a gente traz tudo para você aqui no ICL. Vamos falar da repercussão em Brasília, Chico? Opa, você viu que o Lula falou com aquele gosto de chegar aqui na minha mesa, doido para chegar, pegar lá essa dosimetria e mandar a caneta contra, né, vetando. Exatamente. Ontem também a gente falou muito sobre isso, sobre uma apuração do Luiz Costa Pinto, desde a semana passada, sobre esse acordão no entorno do PL da dosimetria. O presidente Lula já foi bem direto e falou, olha, não falaram com o presidente, então não tem acordo. A gente está falando de PL da dosimetria, a gente também chama de anistia disfarçada, acho que é um nome que condiz com o que a gente está falando aqui. Fica mais didático, né? Didático, porque a gente está falando de redução das penas, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também dos outros condenados na trama golpista. Então, para ficar didático aqui, hoje aconteceu um café da manhã do presidente Lula, como já disse o Chico, com jornalistas lá no Palácio do Planalto. E o presidente Lula foi bem direto, taxativo, não teve acordo e vai vetar o projeto. Então, vamos assistir essa fala, a gente já volta a falar sobre isso. Boa. Chico, vamos nessa. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Direto, Chico. Eu vou vetar. É isso aí. Eu acredito que tenha havido, sim, vários ensaios de acordo,
consulta o Xandão aqui. Isso é típico de Brasília, acontece em qualquer governo. E o que o Lula apurou várias ações nesse sentido. E o Jacques Wagner, o famoso galego, como ele é tratado por Lula e por alguns outros políticos, o galego acho que tentou mexer esses pauzinhos mesmo para tentar esse tipo de acordo. Quem não estava lá na CCJ também acreditou, acabou fazendo um pouco de corpo mole. Houve um baita ensaio desse acordão. A Gleisi reage, o Lula reage, o Lindenberg reage entrando no STF com uma medida contra, mas que houve uma tentativa assim. Inclusive, tem bastante treta, Chico, já que você tocou nesse assunto. Houve tanto que está dando treta adoidada, né? Até agora eles estão tretando, para ser mais direta, principalmente na figura do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Sim, o galego. O galego, que confirmou durante a votação lá do projeto que fez acordo. Sim, ele falou publicamente sobre isso, disse que não se arrepende. Só para trazer também um trecho da fala, ele mesmo vai dizer o que ele acha dessa história. Depois a gente volta aqui a falar sobre esse assunto. Vamos assistir. Eu, evidentemente, contesto a dosimetria, como vou votar contra a dosimetria. Mas não me parece que essa seria a jogada máxima, simplesmente adiar para fevereiro uma votação que já estava escrita na CCJ por 15-11 e, quando no mérito, por 17, se não me engano, a 7 votos. Então foi esse o acordo que fiz. Chamei o presidente da CCJ, Otto Alencar, e disse a ele: olha, não temos mais, infelizmente, saída. Estamos perdendo no voto. E ele aqueceu, apesar eu nem sabia do acordo que tinha feito na noite anterior, mas eu quero dizer que não me envergonho de nada, estou muito tranquilo com aquilo que fiz e que eu acho que foi correto. Aqui só para trazer... Para quem tinha dúvida, é uma confissão, né? Houve sim a tentativa. Outro dia, o mesmo senador, ele falou uma coisa interessante para ilustrar esse caso agora, né? Ele falou: olha, com tantos anos de política, com esse tempo todo na estrada, às vezes eu me arrisco em capitanear, em comandar o pensamento do governo aqui, ou seja, tentar acordos por via própria ali, ele sendo o capitão da história. Eu acho que aconteceu mais uma vez. Não é a primeira vez que o Jacques Wagner se mostra uma figura controversa nesse sentido até. Né? Eu creio que se acha ali o velho marinheiro, sabe? Tem muitos anos, tem uma convivência muito em sintonia fina com o Lula, de muito tempo. É um cara, assim, que vencedor ao extremo nas urnas, muito popular, não só na Bahia, mas como no país inteiro. Então, você, vez por outra, acho que sobe ali a cabeça, toda essa glória do passado, e ele tenta capitanear alguma coisa sozinho. Mas não dá para fazer acordo sozinho, né? Você tem que consultar todo mundo para fazer direito. Aqui, só para lembrar de uma história recente, para ficar um pouco mais didático, já como líder do governo no Senado, lá em 2023, teve aquela PEC também limitando, né, queria limitar os poderes do STF. E ele também votou, né, nessa PEC contra a orientação do governo. Então, já não é a primeira vez que... ele arrisca uma certa independência ali, né? Isso. Ele diz, foi pessoal, foi uma decisão minha. Mas quando você é líder de governo, não tem o pessoal não existe, né? Uhum. Mas ele quer ter essa voz em alguns momentos dissonante. Tem uma coisa que às vezes a gente esquece, é que o governo perderia de qualquer jeito. O governo não ganha votação nenhuma. Quando estava contando ali com a amizade, uma certa amizade colorida ali com o Alcolumbre, até que fazia bonito no Senado, ganhava alguma coisa. Mas no momento, com atrito com o Mota
e com minoria total. Tem 120, 130 deputados que votam com o Lula. E com esse climão que está rolando também no Senado com o Alcolumbre, o governo perde qualquer coisa. Se colocar para votar assim, eu quero chuva para o Nordeste, o governo vai perder, porque é a matemática da Câmara e do Senado. Mas, de qualquer forma, o Jacques Wagner não pode se arvorar, ser líder dele mesmo e decidir, sair na frente. E ele foi confrontado ali por outros pares, né, senadores governistas. Ele também respondeu declarações do senador Renan Calheiros. A gente trouxe essas declarações aqui, declarações bastante firmes. O Renan Calheiros foi um dos senadores até que acusou o governo federal de dar de presente um peru de Natal para os golpistas que atentaram contra a democracia. E foi na esteira dessa decisão do Jacques Wagner. Vamos até trazer essa fala do Renan Calheiros. Vamos nessa. Eu nunca vi uma indignidade dessa. Eu nunca vi, às vésperas do Natal, um líder do governo querer dar de presente um peru para os golpistas que atentaram contra a democracia e o Estado democrático de direito. Aqui é a fala do senador Renan Calheiros, Chico, e tem também a própria treta do Jacques Wagner com a ministra Gleisi Hoffmann, também, ministra das Relações Institucionais, também a respeito, claro, do PL da dosimetria. E aí a Gleisi foi para as redes sociais, ela fez uma publicação dizendo, já está aqui na tela para quem quiser acompanhar, mas ela estava dizendo que a condução desse tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. Foi assim que ela classificou, contrariando a orientação do governo. Ela também grifa isso, que desde o início foi contrária a essa proposta. E o Jacques Wagner sentiu, né, no português claro aqui, ele sentiu e deu uma resposta, não citou diretamente a ministra Gleisi Hoffmann, mas respondeu. Ele deixou bastante claro que estava insatisfeito com essa exposição de conflito. Ele disse: lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial, é despachar divergências de governo por rede social, foi o que disse o Jacques Wagner. Mas a Gleisi tinha que dar uma satisfação ao imenso público, ao imenso eleitorado, não só do PT, mas da Frente Ampla, a imensa massa de brasileiros que acreditam no governo Lula. A Gleisi tinha que dar uma satisfação pública, e o veículo mais apropriado, mais rápido para isso é rede social. O senador talvez esteja ainda com a cabeça muito voltada a fazer política à moda mais antiga e tenha dado essa resposta. Mas o que a Gleisi ia fazer diante da confusão? Ontem era assim: governo Lula cede e apoia a dosimetria nas manchetes. Você tem que dar uma resposta imediata e rápida, até para dizer que não houve acordo. Então ela agiu da maneira mais correta possível e enérgica. A Gleisi é de natureza enérgica e dá respostas muito boas. Ou vai deixa a casa incendiar? Até todo mundo Gleisi... acreditando que houve acordo, então ela tinha que responder à altura. Até a Gleisi fez essa publicação, mas já tinha respondido também para jornalistas que perguntaram para ela sobre isso, dizendo: Jacques Wagner errou. Mas até saíram algumas notícias de que no ano que vem o Jacques Wagner até vai sair dessa liderança. A Daniela Lima do UOL apurou isso. Sim. Mas a Gleisi publicamente, pelo menos, disse: não, o Jacques Wagner errou, mas não tem nenhuma previsão de saída dessa posição. Então até foi ameno. Eu acho que seria uma boa, por conta, até para ele, porque tem muita desavença, assim, não só essa agora, que é uma coisa maior, mas de varejo. Sempre tem alguma coisa que o Jacques Wagner toca na frente sem ouvir o partido ou sem ouvir o resto das lideranças do Congresso. Agora você vai dizer: o Jacques Wagner é um mau político, é alguém que não serve ao PT, à esquerda? Não, eu acho que é um baita de um quadro, serviços prestados. Se somar os votos que o Jacques Wagner deu para o Lula, deu para a esquerda, deu para o campo progressista nos últimos 20 anos, enche
milhões de caminhões. É um homem de muito voto, um homem popular, um político com uma belíssima biografia, só que não está afinado, não está sabendo jogar o jogo como líder do Senado. Então coloca alguém que está mais afinado com o partido, com a Gleisi, com o Lula, com todo mundo. É isso, Chico. Além desses bastidores todos e dessas tretas, algumas bastante públicas, tem também as quatro bancadas da Câmara dos Deputados que entraram com um mandado de segurança lá no STF para pedir a suspensão desse projeto de lei que reduz a pena. A gente vai falar a respeito disso, vou contextualizar essa história, mas antes queria chamar o nosso convidado aqui que vai nos ajudar a entender o que está em jogo a partir de agora, qual é o caminho que esse PL vai tomar e também, enfim, tudo que está implicado juridicamente nessa história, que é o Davi Tangerino, professor de Direito Penal. Doutor Davi Tangerino, é um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Bom, contextualizando essa história que eu trouxe agora da Câmara dos Deputados, né, das bancadas que entraram no STF, né, com esse mandado de segurança, entre as argumentações está de que a inconclusão de uma emenda de redação altera o texto original aprovado na Câmara e, dessa forma, o projeto teria que voltar, né, obrigatoriamente para análise dos deputados mais uma vez. E a outra justificativa também é tempo de pedido de vista, durou só 4 horas esse pedido de vista, o que contraria as regras do Senado. E aí, também, já trazendo para uma apuração da CNN especificamente, professor e Chico também, esse projeto da dosimetria, segundo a CNN, não deve ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal, se houver uma provocação a respeito da constitucionalidade desse texto, porque reservadamente até os ministros admitiram que foram consultados, a apuração que a gente trouxe aqui no ICL, o Luiz Costa Pinto, nosso repórter, mas que eles foram consultados sobre esse projeto algumas vezes antes da votação. Então, professora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é nesse sentido, né? Sobre o encaminhamento ao STF, já ouvimos juristas a respeito disso, sobre essa questão da inconstitucionalidade, então eu quero a sua avaliação primeiro a respeito disso, e também te pergunto de quem é a responsabilidade, acho que vale a pena, de diminuir uma insegurança jurídica, ou até quando esse precedente da insegurança jurídica é criado pelo próprio Congresso. Vamos lá. Eu acho que as chances de esse mandado de segurança vingar são muito baixas. Acho que ela tem cara de um movimento político, talvez, né? Uma certa prestação de contas, com todas as incoerências da política brasileira, né? Se salvo engano, um dos impetrantes é o PSB, que deu, até onde a memória não me trai, votos favoráveis a esse texto no Senado, né? Então, tem essa coisa de setores do partido que embarcam nessa. Seja como for, o Supremo tem uma longa tradição de não se imiscuir, né, de não travar procedimentos dentro da Câmara ou do Senado a partir da não observância dos ritos legislativos, que é basicamente o teor dessa impetração. Acho até que o Supremo se contém muito nisso, né? Os ritos de produção de lei, eles têm um sentido, inclusive, democrático, né? De permitir o debate público, de poder fazer audiência, de as forças políticas, não só dentro da Câmara ou do Senado, mas da sociedade civil se organizar, se contribuir, se contrapor, enfim, né? E a gente sabe que tem vários presidentes que foram marretando o regimento interno, convocando 2 sessões no mesmo dia, e o Supremo classicamente não quis considerar isso uma falha de devido processo legislativo, de devido processo normativo, e tende a considerar isso um problema interna corporis, né? Então eu acho que dificilmente esse mandado de segurança vai ser enfrentado, até porque, né, você fala, isso vão questionar a constitucionalidade. Não, nem precisa questionar. Porque o que vai acontecer? Se esse projeto vetado, derrubou o veto, publicou no Diário Oficial, no dia seguinte
os advogados vão bater a porta do Supremo e falar: eu quero uma nova pena. E é um precedente lógico da decisão de deferir ou indeferir, analisar se a norma é constitucional ou não, né? Então isso também deve entrar na conta do Supremo, que olha, para que eu vou meter o bedelho? A relação já está tensionada, tudo vem parar aqui, né? Para que me antecipar? Porque pode ser que o Lula vete, está dizendo que vai vetar. Pode ser que eles não consigam o quórum para derrubar o veto. Ou seja, pode ser que esse problema nunca se efetive. Para que eu vou me antecipar, né, suspender a tramitação por conta de uma violação do devido processo legislativo, se este tema, dando certo ou não, bom, enterrado, enterrou. Aprovado, no dia seguinte o Supremo vai ter que decidir sobre a constitucionalidade. Então, não vejo nenhum ângulo que levasse o Supremo a meter a mão nessa cumbuca, em português bem direto. Professor, até uma notícia que acabou de sair, vou aproveitar e repercutir aqui com você. Acabou de sair aqui no portal G1 que a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos do Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas e também do Alexandre Ramagem, cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal da condenação, e também foi um pedido a partir dessa condenação, né, da cassação do mandato também. Então essa decisão foi assinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e os demais membros dessa mesa diretora, né? Eu gostaria da sua avaliação primeiro sobre esse assunto, porque essa medida ela não torna automaticamente o Eduardo inelegível. Isso acontece se o STF condenar também o Eduardo Bolsonaro, não é isso? Correto. Não é minha área de especialidade, mas como não houve a prática de uma infração grave, e aí quem decide o que é grave são eles mesmos, eu acho que excesso de falta deveria ser grave, porque é uma desconsideração muito grande com o poder conferido pelo povo, mas seja como for, isso realmente não deve gerar a inelegibilidade, né? Agora, claramente é a Câmara tentando sair desse campo de conflito também, né? Houve uma tentativa ali com a Carla Zambelli, durou 24 horas, porque o Alexandre de Moraes falou: não, você não está entendendo. Eu simplesmente mandei a mesa diretora declarar a perda e chamar o próximo, né? Não era uma sugestão, não era para vocês votarem, deixa eu só dar esse toque para vocês, e aí a mesa diretora entendeu perfeitamente e seguiu, né? Então já era esperado que no caso do Ramagem eles não fossem reviver essa polêmica e tomar uma nova decisão do Alexandre, enfim, né? Agora, em relação ao Eduardo, você tem razão, a cassação não está decorrendo de uma condenação criminal, né? Mas me parece que também esse é um assunto que estava ali quicando já há muito tempo. Parece que o Hugo Mota, acho que ele até já deu declarações nesse sentido, está tentando limpar a mesa dele de temas muito polêmicos para tentar talvez ter um 2026 menos turbulento, até porque todos eles vão estar num campo ou no outro implicados nas eleições, né? Então ele não quer talvez dar muito pretexto para as mobilizações sociais que aconteceram, né? A hashtag lá Congresso Inimigo do Povo deu certo, né? Virou uma palavra de ordem, e eu acho que o Hugo não quer esses temas para 2026. Acho que isso explica já ter colocado o Eduardo nesse pacote e tentar, de uma forma ou de outra, virar essa página para 2026, né? Chico. Muito bom. Doutor Tangerino, eu tenho dúvida ainda em relação à dosimetria. Até que ponto ela, uma vez aprovada, legalizada, tudo ok, até que ponto ela repercute no sistema carcerário no geral? Ela fica só para a turma da tentativa de golpe? Porque se ela fica, eles acabaram de fazer apenas uma revisão da pena do STF. Ou ela vale para todo o sistema carcerário, alguém que se ache enquadrável aí nessa redução de pena, pode reivindicar um benefício? Até porque teve uma emenda agora no Senado, né? Então tem algum tipo de alteração nesse sentido. Eu confesso que eu não consegui ver a emenda do Senado ainda, mas
Chico, de maneira tentar ser didático aqui. Boa. A curto prazo, ou seja, aplicando apenas o que está na letra fria da lei, não vai ter um impacto importante no sistema penitenciário. Tá? Por quê? Aqueles crimes... Dando um passo atrás, o que mudaria na progressão de regime? Né? Hoje, quem comete um crime violento precisa cumprir 1/4 da pena para progredir. Violento desde que não seja hediondo. Roubo, por exemplo, precisa de 1/4 para progredir. Eles estavam mudando a lei para dizer o seguinte: não, nós vamos criar 2 tipos de crime violento. O crime violento que está nos títulos 1 e 2 da parte especial do Código Penal, ou seja, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio. Então, lesão corporal grave, lesão corporal dolosa, por exemplo, é contra a pessoa, roubo contra o patrimônio. Essa turma continua precisando de 1/4 para progredir de regime. Os crimes violentos que não estão nesses títulos, estão em outros lugares, apenas 1/6. Agora, se a gente olhar quem está preso hoje no Brasil, quem está preso hoje no Brasil está preso por tráfico de drogas, que é hediondo, homicídio qualificado, roubo, que vai continuar a regra de 1/4, furto qualificado que não é violento vai continuar igual. Isso dá 70%, 80% da massa carcerária. Aí vamos olhar os outros. Homicídio qualificado, estupro, são hediondos, não vai mudar. Então, assim, formalmente, existem alguns crimes que são graves, como impedir, mediante violência, que uma pessoa deixe a exploração sexual, ou usar de violência para afastar concorrentes de uma licitação. Só que, estatisticamente, Chico, esses crimes são marginais no sistema penitenciário. Tem muito pouca gente, se é que tem alguém, presa por esse crime. Isso do jeito formal. Agora vem a sua pergunta. Tá bom. No dia seguinte, eu que estou cumprindo pena por roubo, vou provocar o judiciário e dizer o seguinte: por que o crime dele é menos violento que o meu? Existe um princípio constitucional que é o da isonomia. Nós temos que tratar situações materialmente idênticas de forma materialmente idêntica. Né? Existe um racional político criminal que justifique essa clivagem entre os crimes que estão no título 1 e 2 e os que não estão? Então, se você está dando o tratamento de 1/6 de progressão para crime violento, o meu também é violento, eu, condenado por roubo, também quero progredir com 1/6. E isso também pode valer para a história do concurso, né? Com um pouco mais de dificuldade, mas a pergunta continua sendo a mesma. Por que é que todos os crimes, dentro ou fora do Código Penal, têm uma regra de concurso, formal e material, e só para tentativa de golpe tem uma diferente? Bom, se tem uma regra mais benéfica, eu quero para mim. E aí você abriu a temporada de teses e tal, né? Se o argumento da isonomia vingar, por exemplo, para os crimes de roubo, aí você passa a ter um impacto no sistema penitenciário relevante, porque você tem muita gente presa por roubo. Tá? Então, a curto prazo, mantida só a letra da lei, o impacto é, eu diria, irrelevante. Agora, se à luz da isonomia, que seria uma discussão constitucionalmente válida, séria, importante, isso der certo, então o impacto no sistema prisional é razoável. Isso Muito bom. Importante. Olhando adiante também, doutor Tangerino e professor, eu também quero te ouvir sobre a possibilidade de ainda voltar para o Congresso Nacional, levando em consideração que o presidente Lula disse que vai vetar. Agora há pouco a gente até transmitiu uma fala do presidente Lula nesse sentido, dizendo que vai vetar o PL. Ainda é possível, e não só é possível, como teria quórum até suficiente para derrubar o veto do presidente Lula. Então, queria te ouvir nesse sentido do rito, né, pelo qual ainda pode passar esse PL a partir da derrubada, como o presidente Lula disse que vai executar. Aqui é relativamente objetivo. O presidente Lula tem o poder constitucional de vetar. Vetaria a lei toda, porque ela também tem 3 artigos, não deve ter um veto parcial. E o Congresso, por sua vez, tem a prerrogativa agora com um quórum maior, né, não é mais maioria simples, de derrubar o veto. Né? Bom, derrubado o veto, não tem mais o que fazer. O Lula não pode vetar novamente. Né? O sistema de freios e contrapesos
serve para isso. Então o presidente, seja lá quem for, veta, e aí o custo, digamos assim, para derrubar o veto é você aumentar o quórum. Então você precisa de mais pessoas, né, para derrubar o veto. Atingido esse patamar, e eu não sei se no Senado se atingiu, a minha impressão era que não, mas enfim, atingido esse patamar, ou melhor dizendo, se o PT mudar de ideia, realinhar a votação, né? Depois, vocês estavam falando do Jacques antes de eu entrar, né? Se a esquerda se reorganizar ali, talvez eles não tenham um novo quórum. E aí, não passou, morreu só na próxima legislatura, que não é muito longe também, vai começar em 27, mas seja como for, você adia por pelo menos um ano esse debate. Agora, derrubado o veto, não tem saída constitucional, publica o texto, e aí a palavra irá para o Supremo. Inevitavelmente, não será preciso ajuizar a ação declaratória de inconstitucionalidade, nada disso. Porque, repito, tem mais de 1.000 advogados, tem mais de 1.000 afetados por essa lei, né? Rapidamente, centenas já no dia seguinte vão levar o tema para o Supremo, que vai ter a palavra final. Professor Davi Tangerino, um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Um abraço, até uma próxima oportunidade, professor. Até uma próxima, um abraço. Boa noite, obrigado. Rodrigo Viana vai conversar aqui com a gente no N2. Aliás, Rodrigo, já entra para comentar uma notícia quentíssima. Opa, assim que eu gosto. Essa decisão de caçar os mandatos, né, dos 2 deputados. Acho que vocês falaram rapidamente, né, exatamente. com o professor. Assim que saiu. A gente Isso. aqui. Acabou de sair também, Gabi. Vocês estavam entrando no ar e houve a confirmação de que Hugo Motta, até porque viu o que aconteceu no caso da Carla Zambelli, foi obrigado a tomar uma atitude diferente dessa vez. Então, a mesa caça os mandatos, não é que caça os mandatos, né? Reconhece, no caso do Eduardo Bolsonaro, por faltas, né? E no caso do Ramagem, porque tem uma condenação judicial, né? Tem uma diferença aí importante, né, Chico? E acho que isso talvez valha a pena a gente debater. Eduardo Bolsonaro, por faltas, se a cassação ficar por faltas, ele não fica inelegível. Ele ainda poderia concorrer ano que vem. Olha a manchete aí, ó. Câmara dos Deputados caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. São 2 dos principais deputados da direita brasileira. É importante isso, gente. É o deputado, é o 3º mais votado de São Paulo, do grande eleitorado paulista, né, o Eduardo Bolsonaro. Só atrás do Boulos e da própria Carla Zambelli. Da própria Carla Zambelli. Então é um deputado... Nunca, assim, costuma não andar em São Paulo, não fez nada, nenhum projeto, nada para o povo de São Paulo. Mas teve uma votação espetacular, né? Então não é um nome qualquer, é um nome que mexe com a eleição de São Paulo. Eu acho que a grande manobra aí, o mundo maquiavélico ali do Hugo Motta e do bolsonarismo, agiu para deixá-lo elegível ainda, para ele tentar a eleição de novo. Aí vai depender da questão do Supremo. Exatamente, isso que eu ia falar, Gabi. Porque, então, vamos lá, atualizando para quem chegou agora, Eduardo Bolsonaro cassado por excesso de faltas. Olha, levou quase um ano, né? O cara trai o país, o cara afunda a economia do país por uns meses. Depois e é cassado por faltas. E é cassado por faltas. Mais ou menos Isso que é mais surreal, né? É surreal. Por faltas e não por atuar contra o Brasil. Ele foi absolvido no Conselho de Ética e tal, por ser um traidor da pátria que ele é, né? Mas cassado por faltas, Eduardo Bolsonaro. Não fica inelegível, pode tentar concorrer o ano que vem, mas vai depender da velocidade em que andar o processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que ele já virou réu. Então... Ao longo do primeiro semestre de 2026, tudo leva a crer que ele estará condenado nesse processo no Supremo Tribunal Federal, no qual ele nem se defende. É a Defensoria Pública que tem atuado para o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, deve andar rápido esse processo e ele pode ficar inelegível não pela decisão da Câmara, mas pelo processo, pelo julgamento que deve ser finalizado em 2026 no caso do Eduardo Bolsonaro. E no caso do Ramagem, perde o mandato, está foragido nos Estados Unidos e está com pedido agora de extradição, oficialmente encaminhado. Olha o Ramagem aí na tela, né, um dos operadores, um dos principais nomes do governo Bolsonaro, teve a cara de pau de fugir do Brasil, né, sujeito covarde, os generais pelo menos ficaram para encarar o julgamento. Ele, quando percebeu que estava perdido, foge, né, não aceita ficar aqui no Brasil. E agora vai depender do que acontecer nos Estados Unidos. Se o clima virar nos Estados Unidos, ele pode ter que voltar
extraditado para o Brasil. É nesse ponto que nós estamos, Gabi. Lembrando que ele foi condenado a 16 anos de prisão na trama golpista, o Ramagem, enfim, considerado foragido, por isso está enfrentando agora esse processo de extradição também, mas já perdeu o mandato. Vocês lembram, né? A gente falou muito aqui no ICL também que quando ele foi para os Estados Unidos estava votando também. Votou, é verdade, com chip fornecido pela própria Câmara. Ele estava lá com o seu notebook lá da Câmara votando na boa, participando de tudo. Ele fez uma aposta, como o Eduardo também, apostaram na proteção total do Trump e na revirada histórica a partir do que o Trump decidisse em relação a qualquer questão do Brasil. Porque a fuga dele é uma fuga mais espetacular, né? Que ele vai lá pelo extremo norte, ele se associa a um garimpeiro que leva ele para cá, leva ele para lá, e até que ele pula fora do país, pega um avião, acho que em Roraima, e pula fora. Ele é uma fuga mais espetacular, não é uma fuga de quem queria voltar para tentar uma reeleição, não, é uma fuga de quem foi para nunca mais. Pra nunca mais voltar. Quem acredita de verdade numa proteção do governo Trump. E talvez ele tenha o que oferecer lá, né? Porque como ele foi da ABIN, ele deve ter alguns segredos, alguns relatórios, alguma coisa que talvez ele tenha entregue lá nos Estados Unidos, né? Ou tentar enganar os caras, né? Olha, eu tenho aqui um relatório de terras raras. Isso, um mapeamento. Isso é um fetiche hoje no mundo inteiro, as terras raras, né? Talvez acenda ali o olho de alguma autoridade, né? Opa, esse cara aí tem alguma coisa. Tendo ou não tendo. O que interessa é isso. A gente vai terminando 2025, então, com os 3 deputados da extrema-direita que estavam aí foragidos. E que atentando contra o Brasil. Isso, atentando contra o Brasil. Os 3 terminam o ano sem mandato. Demorou, mas chegou a hora deles. Decisão que vem quase no fechamento da semana. O doutor Tangerino falou, na opinião dele, ele fala uma coisa interessante, que acha que o Hugo Mota queria limpar... Verdade. Né, vou limpar o que estava me dando mais trabalho, essa sujeira toda, e vou ver se eu abro 2026 sem essas tranqueiras, né, para ter que decidir passar o ano de novo com essas tranqueiras. Aqueles embuches, e dando trabalho, continuam ali. Não, e se livrou da questão da anistia, que foi substituída pela dosimetria, que é uma anistia disfarçada. Então, ele limpou da pauta, entre aspas, anistia, que virou dosimetria, e os 3 mandatos cassados, e o caso do Glauber Braga, que termina sem cassação, mas que ele, de alguma maneira, também limpa essa pauta, né? Não conseguiu entregar o que o Arthur Lira queria, que era a cassação, mas encerrou esse caso, né? Que também começa 2026, quem sabe, tentando se acertar melhor com as forças políticas, porque ele estava muito enfraquecido, tanto com a direita quanto com a esquerda, né, o Hugo Mota. É isso, e com o próprio Arthur Lira também. Com o próprio Arthur Lira, que ficou decepcionado com o seu pupilo. Total. Vamos aqui seguir também na pauta, chamar o nosso convidado de hoje, que é o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo. Doutor Sarrubo, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Secretário, seja bem-vindo. Boa tarde, grande prazer estar com vocês aqui no ICL Notícias. Também, secretário, eu quero trazer uma pesquisa da Atlas Intel que saiu indicando que a criminalidade é a segunda maior preocupação dos brasileiros atrás da corrupção. O levantamento aponta que 61% dos entrevistados têm essa preocupação. Também hoje, para juntar com uma outra notícia importante aqui, eu quero ouvi-lo, secretário, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio derrubaram o veto à chamada gratificação faroeste, que prevê bônus de até 150% para os policiais que apreenderem as chamadas armas de guerra ou que, abre aspas, neutralizarem, fecha aspas, criminosos. Você deve se lembrar, essa gratificação faroeste, ela ficou mais popular ou chegou ao conhecimento das pessoas muito porque o Flávio Bolsonaro fez algumas gratificações ao próprio Adriano da Nóbrega, né, um miliciano, enfim, que ficou muito conhecido. Então, secretário, primeiro eu queria te ouvir principalmente sobre essa história da gratificação faroeste, esse veto, né? Até porque algo que me chamou a atenção a respeito disso é que o veto tinha sido aplicado pelo governador num argumento de criação de despesas incompatíveis, né? Mais pela criação das despesas do que pelo incentivo que essa medida traz.
Bom, nós pensamos aqui, acho que com muita segurança, que operação policial de sucesso é a operação policial que prende o criminoso, que entrega o criminoso, de preferência com a sua integridade física preservada, para o sistema de justiça, para que ele possa cumprir sua pena, para que ele possa ser julgado, para que ele possa cumprir sua pena, e até sob o prisma da questão da inteligência e da eficiência em termos de resultado, já que se fala tanto em facções criminosas, é importante que a gente tenha esse criminoso preso para que ele possa colaborar, fazer colaboração premiada, delatar, para que a gente possa ter informações e desarticular as organizações criminosas. De maneira que acho que isso resume bem o pensamento, posso aqui dizer com muita tranquilidade do governo federal, do ministro Lewandowski, aqui no Ministério da Justiça, e claro, essa é a diretriz que nós temos aqui na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Portanto, matar criminosos é algo que efetivamente não nos parece demonstração de eficiência de qualquer sistema de segurança pública. Mas em relação à pesquisa, secretário, bem-vindo mais uma vez aqui, em relação a essa pesquisa, aliás, essa aqui coloca a segurança em segundo lugar atrás de corrupção, outras invertem, né? Colocam segurança pública como a primeira e a corrupção em segundo. Muito em função também do noticiário, né? Assim, a gente vem há alguns meses com o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela matança no Rio de Janeiro, mas é também um fato de que se trata de uma preocupação real, concreta das pessoas nas grandes cidades, e não só nas grandes, né? No Brasil inteiro, a questão da segurança pública, né? Nós vamos entrar em 2026 mais preparados para, talvez, dar uma resposta a esse tema. Como é que o senhor avalia isso e acha que as pesquisas refletem algo que realmente a sociedade brasileira está priorizando? Gostaria que isso fosse priorizado pelas autoridades? É a prioridade absoluta, inclusive a prioridade no governo federal. É o dia a dia das pessoas e é algo que nos parece muito importante realçar, que é a sensação de insegurança. Os números, e aqui nós fazemos a gestão do Sistema Nacional de Segurança Pública, o SINESP, os números estão em queda, em sua grande maioria. Roubos, furtos, homicídios. Claro, tem a questão do feminicídio, que ainda é uma preocupação muito grande, mas a maioria dos números em queda de 10%, 5%, 15%, roubo de cargas aí na casa de 14%, mas a sensação está muito ruim. E é a sensação que informa aí o pensamento das pessoas, de maneira que é prioridade, de maneira que estamos trabalhando. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem pelo menos 4 redes trabalhando de forma integrada: a Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, Rede Nacional de Combate aos Narcóticos, a RENARC, Rede Recupera, Rede de Recuperação de Ativos, Rede trabalhando com o sistema de combustíveis, ontem a primeira reunião da Rede Nacional de Cargas, e tem tantas outras trabalhando. E temos um projeto que vai, e me parece esse é o grande empenho que estamos trabalhando agora neste momento, que é o projeto Território Seguro, que é um projeto, na verdade, que procura criar aí uma política e um novo caminho em termos de retomada territorial no Brasil, que é um grande problema. Nós temos essa questão aí em vários estados do Brasil, em áreas urbanas, daí a importância e a necessidade de termos aí uma política pública a partir do governo federal que possa servir e trazer aí com eficiência, com evidências, resultados positivos, mostrando ao mesmo tempo a força do Estado em termos de eficiência policial, portanto, está lastreado esse trabalho em inteligência, portanto, um trabalho de 4, 5 meses, 6 meses, profundo de inteligência para saber como é o trabalho da organização criminosa naquele território, de que forma funciona o ciclo econômico, a escala de lideranças, e a partir daí uma operação como essa que nós fizemos em outubro agora, na cidade de Natal, num bairro, no Felipe Camarão, que é um território que era dominado, que estava em disputa por 2 grandes facções, uma delas daquelas grandes aqui que atuam no Brasil, e uma operação que resultou na prisão de 150 criminosos, mais de 150 criminosos, sem nenhuma morte. Sim. E agora estamos entrando em serviços
Ou seja, estamos procurando consolidar essa retomada, seja com ainda o trabalho de saturação policial, mas também e principalmente aos poucos com a entrada de serviços do próprio governo federal, Ministério da Justiça, do Estado do Rio Grande do Norte, do município, está entrando aos poucos para levar aquela sensação de que existe sim cidadania para aquelas pessoas que estavam acostumadas a conviver sob o jugo do crime organizado. Acho que essa é uma política importante. E se me perguntassem hoje, o que vocês estão fazendo de mais importante hoje trabalhando neste projeto, que é um projeto para o Brasil. Quero muito agradecer a sua presença aqui, secretário. Obrigada pela sua gentileza de estar mais uma vez aqui no N2. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Secretário Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, conversando aqui com a gente no N2, falando sobre essa parceria do governo com o governo. Governo que anunciou a possibilidade de criação o mais rápido possível da Secretaria... Ministério da Segurança. O presidente Lula falou ontem. Exatamente. Ministério da Segurança Pública. Vai ser uma pauta muito importante para o ano que vem, ano eleitoral. A gente vai falar muito sobre segurança pública aqui também, porque como a gente mostra nessa pesquisa, é uma preocupação, de fato, da sociedade. E, gente, falando em perspectivas para o ano que vem, a gente tem retrospectiva amanhã no ICL. Adiantamos, né, Chico? Adiantamos. Aqui na abertura do N2, a gente falou sobre isso. É amanhã, para o pessoal anotar aí na agenda, amanhã, dia 19 de dezembro, a gente vai trazer a nossa primeira retrospectiva aqui do ICL, com a apresentação do William De Luca, da Roberta também, Roberta Garcia, com os nossos analistas, inclusive esses dois aqui que estão na mesa redonda junto comigo, Rodrigo Viana e Chico Sá, tem o Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Castro Rocha, também o Leonardo Trevisan. Heloísa Vilela. Heloísa Vilela, vai ter uma turma importante, de peso aí para falar com a gente amanhã. Demore também. Vamos assistir um trechinho do que nos espera, um spoiler? Bora lá. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente. Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Tá aí, então, gente, 8 horas da manhã e vai ser ao vivo, hein? Aqui no ICL vai ser ao vivo. Até porque é retrospectiva, mas se acontecer uma situação extraordinária no nosso noticiário... Eu recomendo que o roteirista do Brasil fique quieto e deixa ali, imobilizado, pelo menos amanhã. Pelo menos. E deixa a gente trabalhar em paz. Deixe os homens trabalhar, as mulheres principalmente. E descansar também, que a gente também merece um pouquinho. Mas semana que vem a gente vai estar aqui, viu, gente? No N1 e no N2 também, a nossa equipe está de plantão. E seguimos aqui agora há pouco, o Rodrigo Viana entrou para falar junto com a gente de cara dessa decisão que saiu agora da cassação dos mandatos do Eduardo Bolsonaro e também do Ramagem, do Alexandre Ramagem. E o Luiz Costa Pinto, falei dele aqui mais cedo, da apuração dele, nosso repórter, diretamente lá de Brasília, mais uma vez com a gente aqui no N2. Lula, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, meninos. Meninos, aqui só tem meninos, viu, Lula? Boa noite, Gabi, né? E como falamos na terça-feira à tarde, eu estava aí presente. Verdade. Provavelmente o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro seriam cassados por ato da mesa, mesmo que não fosse uma votação unânime até o fim da semana, né? E então, Sua Excelência, o fato resolveu acontecer mesmo, né? Lula, a gente estava tentando aqui entender o significado disso, né? O Chico Sá lembrava. Zambelli e Eduardo Bolsonaro são os dois deputados da extrema-direita mais votados no estado de São Paulo. Então, simplesmente... São deputados na casa de 1 milhão de votos, né? Então, duas lideranças importantes do bolsonarismo terminam o ano sem os mandatos, né? A Zambelli já estava presa, inoperante,
mas o Eduardo ainda operando, inclusive com recursos da Câmara dos Deputados, diretamente dos Estados Unidos. Nós temos que acompanhar agora, né? A Câmara tem que desligar essa chavinha e o Eduardo Bolsonaro vai ficar por conta própria, com recursos dos PIX, talvez, do Jair lá para mantê-lo nos Estados Seria Unidos. o primeiro dia da vida dele sem dinheiro público. Primeira vez na vida. Talvez transfiram do PL via fundo partidário sem ninguém saber que é do PL, porque essa família não vive sem. Não vive sem esse tipo de recurso. Mas, assim, a avaliação da simbologia e do ponto de vista prático mesmo, né? O que acontece, né, nessa disputa de forças da direita, que está ainda indefinida em relação a 2026. Isso. Vejam bem, o Eduardo Bolsonaro já foi demitido da Polícia Federal, né? E está enfrentando o inquérito. Ele é escrivão concursado da Polícia Federal, né, e está enfrentando um inquérito lá dentro. O Ramagem, que é delegado de Polícia Federal, também foi demitido dos quadros da Polícia Federal. O Ramagem não tem tempo de Congresso, nem o Eduardo Bolsonaro, para ter aposentadoria integral. O Eduardo Bolsonaro tem direito a pleitear uma aposentadoria proporcional ao tempo de mandato que ele cumpriu. Aí ele vai receber talvez aí 20% a 25%, 20% a 25% do total de vencimento, mas no caso do Eduardo Bolsonaro, lembremos que tem aqueles 17 milhões de reais arrecadados na campanha do PIX, né, para o Bolsonaro golpista, né, que foi a campanha que foi feita no mês de março, fevereiro, março desse ano, logo depois fevereiro, março de 2023, logo depois do golpe, né? Quando o Bolsonaro estava ainda vivendo às expensas da União e às expensas das patranhas, da venda das joias, da venda dos relógios que ele recebeu como chefe de Estado, e que era, como é, ainda patrimônio público. Agora, o significado dessas duas cassações, né? O Ramagem vai ter que cumprir pena. Está inelegível, né, porque não passa mais pelo crivo da lei da ficha limpa. O Eduardo Bolsonaro, não. Ele está elegível. Se quiser, porque foi uma decisão administrativa, e isso não configura inelegibilidade para a lei da ficha limpa. Se ele quiser disputar a eleição, ele pode voltar ao país e disputar a eleição de 2026. Mas ele responde a processo no Supremo Tribunal Federal por traição à pátria. Ele responde a um processo por traição à República, ao Estado brasileiro, pelo papel vergonhoso que ele cumpriu nos Estados Unidos de tensionamento da política externa do Trump contra o Brasil, né? E agora tem um dado disso que vocês falaram aí, que você falou, Rodrigo, em relação ao Estado de São Paulo. Porque o ministro Guilherme Boulos, né, anunciou que não será candidato no ano que vem à reeleição, e os 3 deputados mais votados em São Paulo na última eleição foram justamente Boulos, Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Então, os 3 principais eleitos, né, os 3 parlamentares mais votados em São Paulo não estarão na urna no próximo ano. Isso é muito significativo, porque há um caminhão de votos em disputa. Acho que esse voto que foi dado ao Boulos, que vai migrar internamente dentro da própria esquerda. Nós temos a candidatura que já está colocada, já está anunciada, do ex-ministro, ex-deputado José Dirceu de Oliveira e Silva, que vai disputar esse posto no campo da esquerda, da centro-esquerda, né? Eu, por acaso, até retornando de São Paulo ontem, eu voltei no mesmo voo com o Zé Dirceu e presenciei, testemunhei aquilo que a gente chamava, Chico, de
teste do viaduto do chá, né, de popularidade, né, do político, que era como é que ele atravessava o viaduto do chá. Na época do Maluf, do Pita, a gente fazia isso, né, e o Zé Dirceu voltou quase àquela condição de seu poder no esplendor, né, no aeroporto de Congonhas, sendo cumprimentado respeitosamente pelas pessoas, as pessoas acenando para ele, tendo que dar respostas a cumprimentos carinhosos. Então, é um político em campanha já, e já está nas redes a campanha dele. No campo da direita, da extrema-direita, como é que vai ser a herança desses votos da Zambelli e do Eduardo Bolsonaro? Isso é uma incógnita, e eu não vejo, né, ninguém nesse campo deles com esse potencial aí em São Paulo. É verdade, né, Chico? Fica aí, somando os três, né? É claro que são completamente diferentes. Sim. Boulos, 1 milhão de votos. Zambelli e Eduardo, cada um quase 1 milhão também. Então, você somando os três, tem quase 3 milhões de votos por aí. Eu acho que quem vai para o 1 milhão agora é a Érica Hilton. Érica Hilton também. A Érica Hilton é um fenômeno, não só em São Paulo, é um fenômeno, além de eleitoral, político, um fenômeno pop no Brasil. Sim. Onde ela chega, ela levanta o auditório, a rua. A chegada dela no palanque agora da manifestação de domingo foi a mais festejada, é o discurso mais aplaudido, é a hora que a manifestação muda o tom, está ali meio na pasmaceira, ela entra, muda aquela política que muda o clima de uma manifestação. Então, acho que ela disputa ali em cima dos mais votados aqui em São Paulo. O Zé Dirceu também, acho que será... Eu chutaria um pouco abaixo da Érica, mas está fazendo uma campanha assim de 6 da manhã à madrugada. Eu sei porque amigos trabalham na campanha e não aguentam o ritmo do velho Zé Dirceu. Então, está fazendo uma campanha para ser bem votado também. Sem dúvida, talvez 500 mil votos. Isso. Então, agora, Lula, no campo da direita, Gabi, né? Aí, porque então sai, né? Está aí no fim de linha para os golpistas. Sai a Zambelli, espaço, né, sai o Eduardo. A gente às vezes... A Joyce será que não volta, mas também não tem mais esse potencial. Não tem o apelo do bolsonarismo e tal, né? Talvez um nome... talvez surja aí, alguém que a gente não está olhando. Né? Dessa parte o derrite ao Senado, ao talvez, Senado, né? Essa parte policial aí sempre tem um fenômeno, né? Sempre tem. Essa turma que vem de uma herança da rota malufista, essa turma faz sempre um nome com muito voto. Mas, por enquanto, a gente não tá observando, não está conseguindo enxergar. Não tem o Nicolas, que tem em Minas, por exemplo. Em São Paulo, esse campo, aparentemente, está aí um espaço vazio para ser ocupado. Então, essa cassação dos mandatos, tá, né, nesse final de ano, abre também esse ponto de interrogação. Quem é que vai ocupar esse espaço junto ao eleitorado, um eleitorado forte, conservador de São Paulo, que não é de agora, né? Que vem desde a época do malufismo, com esse discurso de prende, arrebenta, rota, polícia, etc. Exato. É bom ficar de olho nas relações do Tarcísio, né? O próprio Guilherme Derrite, você falou, para o Senado, né? Principalmente o apadrinhado lá para o Senado, mas ficar de olho em quem que ele vai lançar. Quem são os apadrinhados do Tarcísio dos deputados. Acho que o Lula lembrou de alguém. Sem dúvida. E você lembrou o nome da Érica Hilton, eu quero dar um testemunho aqui, que é talvez um dos 3, eu costumo dizer que deputado tem que se apresentar, deputada, parlamentar tem que se apresentar na largada. É um dos 3 melhores primeiros mandatos que eu já vi aqui em Brasília, né? Porque ela, na largada, ela já saiu arrebatando o Congresso, não como uma deputada de nicho, mas como uma pessoa que é pantemática, né? Ela faz intervenções, exatamente, não é de nicho, ela é uma deputada republicana, isso. Interferindo em todos os temas da agenda política, e interferindo com propriedade, com sabedoria, com firmeza. É realmente espantosa a qualidade, né, do desempenho da Érica Hilton nesse primeiro mandato, e sem dúvida ela vai subir para as cabeças. Exato. Não, eu não vejo em São Paulo, assim, eu tenho visto discursos, e gosto de discurso político, assim, ninguém com discurso mais forte
em defesa da classe trabalhadora no geral. Ela está falando do 6x1, está falando da importância dessa folga na vida das famílias. Assim, então ela não está no nicho mais não, assim, ela está lá em cima, fazendo um discurso para São Paulo inteira, para a população do Brasil inteira. Exatamente. Alguém aqui no nosso chat lembrou do Marçal, mas ele está inelegível. Né? Marçal é inelegível. Ele seria. Mas ele seria certamente um candidato declarou, da extrema-direita. Se é que dá para confiar na palavra dele, um apoio provisório ao Flávio Bolsonaro. Para presidente. Exatamente. Né? E aí, coisa engraçada, Gabi, eu compartilhei com vocês a história que eu sofri, né, na última terça-feira em São Paulo, para mostrar que o Pablo Marçal está aceso ainda nesse cenário político. Né? Eu estava no hotel saindo às 7h30 da manhã para uma entrevista na terça-feira, e aí entra um sujeito já com sacolas, bolsas, no elevador do hotel, elogia a minha gravata, né? E eu devolvo com um obrigado, né? Bela gravata, tá? Eu disse obrigado. Aí ele olha para mim sem me conhecer do nada e fala o seguinte: estou indo encontrar o Pablo Marçal agora. Vou fazer parte de uma jornada de legendários dele. Você conhece ele, o que acha? E aí eu respondi: conheço, acho, desculpe a expressão, acho, mas eu falei exatamente isso. Acho um merda, né? Aí o cara ficou assustado, né? E disse: quem é você? Qual o seu nome? Eu disse: o meu nome é tal. Vou dizer ao Marçal que você falou isso dele. Você pode dizer, não tem nenhum problema. Né? Quem perguntou foi ele, né? Pô, Lula Costa Pinto enfrenta os legendários de Pablo Marçal. É isso. É o novo cordel, viu, Lula? É uma crônica. Que loucura. Boa! Que situação aleatória, né? Completamente aleatória. Mas a gente começou falando do Ramagem e do Eduardo Cassados e terminou no Lula com o legendário no elevador do hotel. Que muito bom. Maluco. Mas é a força da extrema-direita, para a gente lembrar que alguém vai ocupar esse espaço. Quer dizer, uma parte desses votos também pode ser disputada pela esquerda, por candidaturas populares. A Erika Hilton, por exemplo, ela é uma candidata que, falando desses temas amplos, né, de 6x1, fim da jornada 6x1, pode pegar, sim, um jovem que na outra vez votou na Zambelli meio desavisado e, por que não, virar o voto e trazer um voto para o outro lado. Aliás, tomara que isso aconteça para a esquerda não ficar disputando só dentro do próprio campo. É importante ampliar, crescer um pouco, pelo menos, a bancada de esquerda na Câmara dos Deputados, onde a gente tem só 120, 130, com muito boa vontade. Tem que lembrar que a Erundina disputa não, né? Está em dúvida. Está em dúvida, que é também, isso é um nome muito forte que vai ter um efeito na eleição, a redistribuição desses votos. Também da Erundina. Claro, o Ivan Valente não disputa também. Mais votos para serem herdados aí. Lembraram da Sâmia Bonfim aqui também, é um nome progressista. Sim, Sâmia se reelege muito bem. Agora eu queria trazer um pouco aqui, tá vindo uma choradeira das redes sociais. Tem muita gente se manifestando a respeito da cassação dos mandatos. A gente tem, por exemplo, aqui a Carolina Detoni. Eu queria trazer a Carolina Detoni pelo seguinte: vocês devem se lembrar, é sempre bom a gente refrescar a memória. A gente falou aqui sobre como o Eduardo Bolsonaro ele foi cassado não pelos feitos dele contra o Brasil, né, ou pela pressão, enfim, e pela arquitetura toda contra o Brasil, mas sim por faltas, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, a Carolina Detoni foi para as redes sociais falar a respeito disso, não só ela também, mas a gente traz aqui o que ela diz. Urgente, o que ocorreu hoje na Câmara é gravíssimo. Eduardo Bolsonaro e Ramagem, 2 deputados eleitos, que somam mais de 800 mil votos, tiveram seus mandatos cassados por ato da mesa diretora, sem ampla defesa e contraditório. Veja só. Cassação de mandato não é despacho burocrático, diz a Carolina Detoni. É uma medida que exige respeito ao devido processo e à Constituição. Exatamente por isso que ele está sendo cassado. Né, em respeito à Constituição, nem deputados acusados de assassinato tiveram um rito atropelado dessa maneira. Precedente perigosíssimo e lamentável.
E lembrando que ela tentou fazer aquela manobra para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, né? E ela era a liderança da minoria, justamente ocupando esse posto, ainda é, né? Mas naquela época, como aliado do Eduardo, ela abriu mão do posto para o Eduardo poder assumir e aí não ser cassado, no fim das contas. Ô, Gabi, mas tem muita gente falando, né, das cassações, o Boulos, que a gente citou agora há pouco, dizendo, olha o que diz o Boulos, rapidinho, Lula. A cassação dos traidores, Eduardo e Ramagem, é uma vitória da soberania nacional e da democracia. Já vão tarde. Agora é vetar a dosimetria e a anistia para começar a 26 com um recado claro aos golpistas. Aqui não, diz o Guilherme Boulos. A gente tem outras aqui. Tem o Flávio Bolsonaro aqui. O Flávio também pela agora, direita. Vamos lá. É um erro retirar os mandatos dos deputados Eduardo e Ramagem. São perseguidos políticos. Continua essa mesma narrativa, né, da extrema-direita. Não estão fora do Brasil porque querem, mas sim pelo bizarro sistema persecutório vigente no Brasil, que pode ser chamado de qualquer coisa, menos de democracia, tal, aí dizendo... por que juízes podem trabalhar remotamente, parlamentares não podem, em casos excepcionais, e, enfim, falando um monte de coisa. Choradeira. Nas redes sociais. Me deixa encarnar aqui a Benedita dialogando com o Hugo Mota e corrigindo o Hugo Mota lá debaixo do plenário, quando ele mentiu em relação ao fato de o PT não ter assinado a Constituição de 88. Né? E aí eu quero encarnar a Benedita para responder a Carolina de Tone, que é o seguinte: as duas primeiras cassações de mandato ocorridas depois da promulgação da Constituição de 88 foi justamente por falta de dois deputados de São Paulo, o Felipe Scheide e o Mário Buchardet, que em 1989 faltaram a todas as sessões da Câmara e foram cassados por falta, e não foi pelo plenário da Casa. Foi por um ato da mesa diretora, exatamente como aconteceu agora. Então a Carolina de Tone, né, que não tem nenhum saber parlamentar, né, que não tem história no Congresso, que não tem história na política, né, ela precisa saber disso e parar de falar besteira. Aqui só para, enfim, óbvio que não é, mas só para corroborar com isso, hoje mesmo saiu uma notícia no Lauro Jardim de que o Jair Bolsonaro vai dar entrevista na semana que vem, foi autorizado pelo Judiciário e tudo. Então, não, está confirmado. Que ditadura é essa? Está Exato, confirmado, está confirmado. Dia 23 de dezembro a entrevista. Ô, ditadura boa, hein? Que ditadura é essa, né? Eu queria saber. O tempo do Ustra não tinha isso, não. É isso. Não, no tempo da Lava Jato não tinha isso, porque o Lula foi impedido de dar entrevista, né, por um ato do Luiz Fux atropelando o Lewandowski, que tinha autorizado a entrevista do presidente Lula na cadeia, a Mônica Bergamo e ao Florestan Fernandes. Né? Bem lembrado, Lula. É isso aí. Lula, obrigada por ter vindo aqui mais uma vez no R2 essa semana, trazendo aqui novidades pra gente, novidades que a gente vinha na expectativa, esperando por uma decisão a respeito disso há alguns dias já, há algum tempo. Obrigado, obrigado. Lula, e olha, eu ainda estou na aposta que foi da Juliana Dalpiva, eu brinco com o Rodrigo em relação a isso, né, em troca de mensagens, que a semana ainda não acabou. Não acabou. Tá? Amanhã, né, poderemos ter a retrospectiva atropelada pelos fatos. Vamos acontece. Né? O jornalismo Por isso que o ICL está fazendo ao vivo. Ao vivo. Isso aí. Exatamente. Não, olha, será maravilhoso. Né? Estarei lá também, já no final da retrospectiva. Boa. Depois das 10 horas. Como disse a Márcia, né? Nossa diretora de produção, né? Vamos ver, mas depois das 10 horas que a gente vai estar terminando nesse ponto. É isso aí. É isso então, aí, nos vemos Lula. lá. Estarei também Valeu, querido. de vocês. Até a próxima, Lula. Hoje também, a gente vai ter às 7 horas da noite, logo depois do N2, vai para o ar um novo episódio da série O Poder e a Fé,
apresentada pelo deputado pastor Henrique Vieira e também pela vereadora Ava Santiago. Então, um episódio de hoje, a gente vai ter mais uma conversa sobre fé cristã, ética, debate público. A gente tem um trechinho aqui da fala, né? Um spoiler do tema de hoje. Vamos assistir. A gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que vocês já falaram na rodinha de conversa no final do culto, já falaram na mesa de boteco e agora vão falar com a gente aqui. Qual é o tema, amigo? Banco Gospel, banco que pretende financiar o reino de Deus. Nem sabia que precisava disso. Pastores multimilionários, área VIP, igreja, a gente debateu aqui, foi muito potente. Você vai querer compartilhar com muita gente, vai gerar um bom debate. Espero vocês aqui. É isso aí, fraterno abraço. Você pode acessar sl.com.br/série para assistir hoje às 7 horas. Mas essa série é muito boa, porque às vezes a gente cai naquele clichê de achar que só tem um tipo de evangélico, que é aquele senhorzinho de Bíblia, de terno, no final de semana ali no seu bairro. Essas duas figuras da política brasileira estão mostrando assim, a diversidade que é o mundo evangélico. É muito legal mesmo. Sabe? A juventude evangélica, outros perfis assim que a gente, ali do alto da nossa ignorância, desconhece. É isso. Então, vale muito. Vale a pena a gente acompanhar a partir das 7 horas. E a gente traz notícia internacional também. Os governos dos Estados Unidos e de Israel colocaram pressão sobre o Paraguai por conta da suposta existência de bases de financiamento do Hezbollah na tríplice fronteira, envolvendo ainda o Brasil e a Argentina, informação que faz parte de documentos da ABIN, obtidos depois de uma batalha judicial bastante longa pela Fiquem Sabendo, que é uma organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública. Nessa semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, assinou um acordo de cooperação militar entre os Estados Unidos e o Paraguai, levantando preocupações aqui no Itamaraty também sobre o envolvimento das Forças Armadas estadunidenses cada vez mais próximas dessas fronteiras. A gente vai receber aqui o nosso jornalista, colunista do ICL, Jamil Chad. Jamil, que está nos atendendo em momento que ele deveria estar descansando até, mas a notícia chamou o Jamil aqui para N2 com a gente, querido, bom te receber, obrigada. Querida, bom falar com vocês, bom ver todos vocês aqui. Notícia não tem hora, né? Sinceramente, aquele negócio, falar, não, eu vou guardar essa notícia, mês que vem eu olho para ela. Não tem jeito. Sabe o que acontece, né? Não funciona. Não funciona. Mas só para colocar no contexto aqui, Gabi, o que aconteceu foi que justamente a Fiquem Sabendo, que é essa instituição absolutamente com um trabalho extraordinário, foi abrir um processo, uma batalha judicial, conseguiu na justiça o acesso aos documentos da BIM e prestou essa gentileza, basicamente, de fazer essa cooperação aqui com o ICL, na minha coluna, que eu estreiei agora na quarta-feira, e nós vamos, a partir de agora, desde a quarta-feira, trazer quase todos os dias uma nova coluna justamente sobre esses documentos da BIM. Nós mostramos na quarta-feira justamente que a BIM já tinha alertado o Jair Bolsonaro sobre a pandemia daqueles primeiros dias do surto, e hoje essa notícia, justamente, a BIM é muito consciente da pressão do governo americano, mas também do governo de Israel, sobre o governo do Paraguai, por conta do suposto financiamento ao Hezbollah na tríplice fronteira. Não é por acaso que nós vimos agora, nesta semana, um acordo militar entre os Estados Unidos e o Paraguai. Só para a gente não perder de vista isso, Chico, Rodrigo, o acordo dá a possibilidade para que tropas americanas possam estar baseadas no Paraguai. Gente, eu não sei como colocar isso de forma mais explícita em relação ao perigo que isso representa para o Brasil e para o Cone Sul. Tropas americanas no Paraguai seria uma possibilidade diante deste acordo que foi assinado. Elas não estão lá, mas o acordo deixa essa possibilidade aos americanos. Pelo menos 10 anos, né? Eu sinto assim que há uma espécie de uma campanha midiática para criar essa ideia de que a tríplice fronteira é terra de ninguém
aquilo é uma terra dominada pelo É um Hezbollah, território de terror, né? de terroristas. A gente teve algum atentado promovido por essa organização na América do Sul nos últimos 10, 15 anos? Que eu saiba, não, né? De qualquer maneira, me parece uma operação que, com base nisso, né, nesse jogo de informação e contra-informação, para os Estados Unidos terem uma espécie de porta-aviões em terra, né, aqui na América do Sul, que seria o Paraguai, né? Você espalhar mais bases aqui dos Estados Unidos. O Equador já foi um país com várias bases dos Estados Unidos, depois expulsas no governo do Rafael Correa, e agora o Paraguai se prepara para se transformar nesse território realmente quase uma colônia de ocupação por parte dos Estados Unidos. Importante esse material trazido pelo Jamil Chad dessa organização. Né? Exclusivo, né, Jamil? Que é um trabalho dessa organização que conseguiu, depois de muito trabalho, ter acesso à informação, e você está trazendo isso para a gente aqui na imprensa do Brasil. Né? Aliás, o Jamil... Exatamente, são mais de 1.600... Perdão. Não, claro, vai lá. São mais de 1.600 documentos. São mais de 1.600 documentos e que, claro, nós estamos ali garimpando, tentando descobrir o que é relevante, o que não é relevante, o que pode ser, obviamente, importante para que o público brasileiro saiba. Não se trata aqui da descrição de qualquer tipo de confidencialidade, não é isso. É justamente informações como essa que mostram, basicamente, o interesse americano por uma região que é absolutamente estratégica e que tem um impacto direto no Brasil. Jamil, aproveitando, você comentou na sua fala, e que eu acho importantíssimo a gente falar aqui mais uma vez, que é essa apuração que você traz também aqui no ICL, e com a ajuda da Fiquem Sabendo também, que a ABIN alertou Jair Bolsonaro sobre os riscos da Covid-19. Aliás, mais uma notícia gravíssima desse período, né, que aconteceu logo nos primeiros dias, depois da descoberta do novo coronavírus, e a ABIN citou o risco de desabastecimento de equipamentos de proteção para profissionais de saúde e pacientes. Tinha um alerta com sugestões muito claras de medidas para combater essa crise sanitária. Então, mais uma vez, a gente tem a notícia de que o governo de Jair Bolsonaro ignorou mais uma recomendação, mais uma medida que poderia ter... A gente não sabe quantas vidas poderiam ter sido poupadas também. A ABIN entregou diretamente a informação de que poderiam faltar não é equipamentos, substâncias, né, usadas na fabricação de produtos farmacêuticos, né? Insumos, essa palavra que eu queria usar. Podiam faltar insumos farmacêuticos para combater a Covid, né? Isso a ABIN entregou, não é? Está na sua matéria também isso, né? Exato. E, Rodrigo, o que surpreende, quer dizer, infelizmente surpreende, é que não existia falta de informação, não existia uma lacuna. Nossa, fomos pegos de surpresa, quem diria que essa doença chegou até o Brasil? Não foi isso que a ABIN disse. A ABIN, vamos lembrar, a ABIN tem uma relação direta com o Palácio do Planalto, com o Executivo. Nós não estamos falando aqui de um órgão obscuro em algum lugar da administração pública. Não é isso. Ela tem um acesso direto, naquela época, ao general Augusto Heleno, por exemplo. Ela fornecia esses relatórios para a presidência da República, ou seja, nós não estamos falando aqui de informações que estavam perdidas em algum local. E aí o que acontece? O que é que nós trouxemos? Essa informação de que justamente nos dias seguintes ao surto, nem sequer se chamava Covid-19, nem sequer era usado o termo pandemia para designar o que estava acontecendo. E já naquele momento, a ABIN, então, traz a informação ao Palácio do Planalto dizendo, olha, atenção, alguns dias depois, no dia 20 de janeiro, ela não faz só uma atenção, ela recomenda ao governo brasileiro para que reavalie os riscos para o país. Reavalie os riscos para o país. Essa é a forma pela qual a ABIN fala, olha, gente, se preparem, porque isso aqui é muito grave, aparentemente pode acontecer no Brasil, está na hora do Brasil se preparar. É basicamente essa mensagem. E algumas semanas depois, no começo de março, ela faz mais um alerta. Olha só, vai faltar equipamento para os médicos e para as enfermeiras. Vai faltar. Ou seja,
precisamos atuar de alguma forma, o governo precisa se mobilizar. Então, não houve surpresa alguma, não houve nenhum tipo de, eu diria, falta de informação, e aí, puxa, aquela história, né, Chico, extraordinariamente choveu mais forte nesse verão, né? E aí inundou, etc. A gente sabe que não é exatamente isso, né? É a mesma coisa ali na pandemia, a informação existia, a ABIN já tinha alertado o governo não agiu. Agora, a pergunta é a seguinte: não agiu porque optou por não agir, não agiu porque não acreditou na informação. Se não acreditou na informação, é gravíssimo, porque o governo, o executivo que não acredita na informação que a sua próprio serviço de inteligência presta, é extremamente grave, se a gente for pensar, né? Então, todo esse pacote ainda precisa ser investigado. Eu insisto que essa questão da pandemia, ela não pode simplesmente ser esquecida, deixada no passado e achar que, bom, foi um desastre, foi um acidente. Não, a ABIN está mostrando que desde o começo foi avisado. E há diversas outras, enfim, provas sobre isso, né, Chico? Sim, tem o capítulo Manaus lá do oxigênio. Manaus, gravíssimo. Vários capítulos. Olha, eu estou curioso para perguntar ao Jamil. Hoje teve a cassação do Ramagem e Jamil, ele aposta muito na relação com o governo Trump e conseguir algum benefício e ir ficando por lá. Você acha que ele tem alguma carta na manga da própria ABIN, algum segredo que comova a Casa Branca para ele ter uma guarida especial nos Estados Unidos? Chico, sem teoria conspiratória, mas baseado em conversas que eu tenho, inclusive com ex-agentes da ABIN, estão todos com muita, eu diria, cautela, porque ele é o ex-chefe do Serviço de Inteligência no Brasil. Né? É isso que ele é. Ele não é só um ex-deputado, agora ex-deputado. Ele foi o chefe do Serviço de Inteligência no Brasil. Um serviço de inteligência que, obviamente, no governo americano é visto com... eles brilham os olhos. Né? Imagina, você tem alguém aqui fugindo daquele outro país e que, por acaso, é o chefe ou aquele que basicamente sabia de tudo. Tudo que ninguém podia saber. Então, obviamente, é algo extremamente atraente para o governo americano. Resta saber de que forma o governo americano vai ou não utilizar as informações ou esse personagem nos Estados Unidos. O cálculo é basicamente até que ponto vale a pena comprometer a relação com o Brasil usando as informações deste ex-deputado ou ex-diretor da ABIN, ou se nós vamos mergulhar, trazer ele basicamente, para cooperar com os Estados Unidos, e aí, obviamente, usar as informações, não amanhã ou na semana que vem. Para que você coleta informação? Para usar quando é necessário, quando você tem algum interesse para agir naquele país, para quando você quer fazer algum tipo de operação, não operação militar, pode ser uma operação cibernética, pode ser uma operação econômica, pode ser uma operação financeira, pode ser uma operação na Bolsa de Valores, tantas e tantas dimensões que, obviamente, a informação pode servir. Então, não é algo que eu diria, bom, é impossível de ser pensado. Não é impossível. O governo americano e serviços de espionagem, a gente sabe que é uma longa história. Boa. É uma longa história mesmo. Jamil, muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente, trazendo informação, apuração exclusiva sua aqui no N2, principalmente no momento que você estava no descanso. Mas é isso, a notícia chama, o Jamil vem aqui com a gente. Já está de vermelho de Papai Noel aí. Já está na expectativa. Deve ser isso, deve ser isso. Valeu, Jamil. Olha, mas amanhã, só para antecipar aqui um pouco, amanhã os documentos são sobre aquele país ao norte do Brasil, que faz fronteira, inclusive. Aquele que está basicamente cercado, com alvo de muita... Meu Deus, cercado, exatamente. Sim. Boa. Já deu a BIM falando spoiler. Um spoiler aqui pra gente também. Fiquem de olho lá na coluna do Jamil, no nosso site, no clnoticias.com.br. Valeu, querido. Bom descanso para você. Obrigado. Até a próxima. Boa noite, querido. Valeu, Gabi, Chico, Rodrigo. Boa noite a todos. Até mais. Jamil Chad aqui junto com a gente.
Amanhã temos retrospectivas, mas a qualquer momento, né, Rodrigo? A qualquer momento, Chico, a gente pode ter atualizações aqui no ICL também. E semana que vem a gente vai estar em esquema de plantão. Então, para quem está achando que não vai ter programação, que não vai ter noticiário, vai ter sim. Mas a gente vai estar no esquema fora dos estúdios, né? Cada um no seu canto. Um olho na praia, outro na notícia. Um olho na praia e outro na notícia. Por aí. Isso aí. A gente vai estar com a nossa equipe toda a postos. E o N2 oficialmente aqui nos nossos estúdios. Hoje é a última edição do ano. Hoje é a nossa última edição. Teremos a edição em sistema de plantão, mas hoje é a última aqui. É isso aí, gente. Caramba. Mais um ano, hein? Mais um ano. Vamos embora. Com vocês, Chico Sá, Rodrigo Viana, com toda a nossa equipe que segurou a nossa mão fortemente esse ano. Porque junto sempre. Foi brabo. Foi brabo. Está sendo ainda, na verdade. Não, a retrospectiva dá uma ideia disso. Que ano a gente viveu, hein? Senhores e senhoras. Porque a gente esquece, né? As trovoadas ali lá de janeiro. Mas amanhã é uma chance de rever tudo isso. E a gente abre a Jurubeba previamente, não? Hoje é Jurubeba, Catuaba, Cidra Cerezé, Jurupinga. Hoje tem de tudo, né? Hoje tá liberado. Deu duro, trombé. Hoje vale tudo. Vinho de açaí, que estão fazendo muito lá na Amazônia. Fica a gosto do freguês. Gosto do freguês. A escola. Sem metanol tá valendo. É isso aí. Olha, é isso aí. Valeu, meus amigos. Foi um prazer estar com vocês. Querida. Viu? Tamo junto aí. Valeu. E você também, né? Na nossa comunidade. Obrigada. E, fica de olho que agora tem o Poder e a Fé, 7h da noite. Então, você continua aqui junto com a gente na nossa programação. Ainda não acabou, gente. A gente volta logo mais remotamente. Tchau, gente. Bom final de ano para todo mundo. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente. Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã.